impressão que tudo que eu estou falando aqui nessa série, só que eu comecei só um domingo, né? São coisas que vocês já sabem. Às vezes eu fico pensando, será que vale a pena ficar lembrando e repetindo isso? Porque você que está caminhando com a gente já tem alguns anos, você já deve ter ouvido tudo que eu falei, né? A gente não costuma, às vezes faz, mas não costuma requentar as mensagens, mas não tem como a gente ficar inventando as coisas o tempo todo, a gente sempre tem que repetir. Passam-se os anos, tem pessoas novas que vêm para a comunidade, precisam ouvir aquilo que a gente já ouviu, ver os vídeos que a gente já passou, né? Pegar as dicas de filme. Eu sempre falo que na nossa comunidade tem algumas séries que, se você não aproveitar a mensagem, pelo menos você sabe uma boa dica de um filme para você assistir. Eu tenho a impressão que às vezes a gente está rodando em ciclos, mas depois eu caio em si e penso: a nossa vida ela é feita para a gente ser lembrado das coisas, não para a gente ser sempre surpreendido. A surpresa ela vem de vez em quando, que coisa legal, nunca tinha ouvido isso e tal. Mas as coisas que realmente nos animam, nos amadurecem, são coisas que a gente já ouviu, vocês já perceberam? São coisas que a gente é lembrado, coisas que a gente já ouviu, já entendeu, mas talvez a gente esqueceu ao longo da caminhada. E nessa série de mensagens eu estou a fim da gente relembrar bastante coisa do que a gente conversou nos últimos anos já. Semana passada a gente deu início à série, e um dos objetivos da série é apoiar os casais que estão em crise, ou as pessoas que já experimentaram o divórcio. Eu quero que a gente tem bastante gente na nossa comunidade divorciada, ou que está casada pela segunda, pela terceira vez, e a gente quer que você saiba que a sua vida ela pode ter um rumo diferente, você pode recomeçar. E também alertar os casados que existem problemas que rondam os nossos relacionamentos, a nossa família. E se você ficar inerte em relação aos problemas do seu casamento, você vai se dar mal. O seu casamento vai morrer, você não vai sobreviver. A sua família vai sofrer com isso, vai ser marcada. Então eu e você precisamos ter a consciência de que, como a gente precisa se aperfeiçoar para exercer a nossa profissão, a gente também precisa aperfeiçoar a maneira como a gente se relaciona, não só fraternalmente, mas também no nosso casamento. Por isso que semana passada a gente falou sobre aptidão, mas antes disso, um terceiro objetivo é encorajar os solteiros a não terem medo de construir uma família, a não ter medo de casar. Você que é solteiro, você que talvez está divorciado e não está com ninguém agora, deixa eu te falar, não é um bicho de sete cabeças. Talvez você ganhou uma experiência negativa, talvez você viveu uma experiência negativa, mas você não viveu o que é o casamento da perspectiva do plano de Deus, e por isso você fica arredio. E o pessoal que é jovem, que nunca casou, deixa eu falar para vocês, ou vocês decidem dar um rumo na sua vida como solteiro ou como casados. Você não vai ter uma vida perfeita como solteiro. Não adianta você falar, eu vou ficar solteiro até os 50, até os 60 anos. Claro, depois você não vai ser difícil de você casar. Mas sua vida vai ser complicada também, vai ter desafios. Você vai ter que fazer opções pela maturidade. E se você casar, mais ainda, você vai ter que fazer opções para amadurecer. E durante essa série eu quero ter diálogo com vocês. Até agora eu não tive diálogo com ninguém. Ninguém me escreveu, ninguém falou nada, então aí tem meu e-mail, meu WhatsApp. Se você tem uma história para contar sobre você e acha que de repente a gente poderia usar aqui um daqueles temas que vocês sabem, se você tem uma pergunta, uma dúvida, se você tem uma ideia, de repente você achou um vídeo, um artigo legal, manda para mim. De repente eu posso usar, não sei se eu uso tudo, mas de repente a gente pode usar aqui. Eu quero ter esse diálogo com vocês, eu quero que a gente interaja. Não é para ser um monólogo, eu venho aqui, jogo um monte de coisa assim para vocês e vocês saem daqui e pronto. Se durante a semana você está pensando naquilo que a gente conversou, teve uma observação, me escreve. Vamos conversar, que nós somos uma igreja, que não é um centro de palestras, um centro de convenções. A gente quer dialogar com vocês, dependendo da situação que você está. Tá bom? Por isso, semana passada a gente falou sobre família sobrevivente ao romancismo, essa ideia de viver no mundo do conto de fadas, né, onde só tem aquela frase, viveram felizes para sempre, mas ninguém trata de verdade quando as situações difíceis chegam. Ninguém conversou com a Branca de Neve depois de 20 anos de casada, quando ela estava tendo problemas, porque os anões não deixavam mais o casamento dela fluir como antes. A gente vive nesse mundo da fantasia. E aí eu chamei um romancista, né, para dar uma frase para a gente semana passada, C.S. Lewis, que ele fala: o fato de eu não estar apaixonado pela minha esposa não significa que eu não a ame mais. Se para você é difícil de entender isso, depois você acessa a Aliança Lagoa Santa no YouTube e tem a mensagem lá já
aí você assiste a mensagem e depois você me fala o que você achou. Hoje a gente vai conversar sobre a família sobrevivente à inversão de papéis. E para iniciar o nosso bate-papo hoje de manhã, deixa eu mostrar para vocês uma reportagem que saiu há algum tempo atrás já, na agência Estado, em março de 2010. O título dessa reportagem é Casais invertem os papéis tradicionais de marido e mulher. E essa reportagem conta uma rotina de uma casa, de um casal chamado Mauro e Tatiana. E diz assim: Tatiana leva a filha à escolinha e segue para o trabalho, em uma instituição financeira. Por opção, o marido assumiu a administração da casa. É ele quem cuida do bebê, troca a fralda, faz dormir, dá banho, mamadeira, e também da filha. Ele busca a Gabriela ao meio-dia, serve o almoço, geralmente preparado por Tatiana, e brinca com os filhos. A empregada limpa a casa. Tatiana chega à noite, quando eles voltam a compartilhar as funções domésticas. E assim vivem felizes há 3 anos. E se ainda vivem felizes assim, agora já são 9. Tem uma outra reportagem também do Portal UOL, que fala um pouco dessa inversão de papéis. De mulheres que estão saindo para o mercado de trabalho, assumindo a posição de provedoras financeiras do lar. E homens que passam a administrar e cuidar do lar, dos bebês, das crianças e assim por diante. O que mais me chama a atenção nessa reportagem é isso. Tirando estas arestas, o papel atual é muito mais favorável para as mulheres, diz a reportagem. Hoje seu espaço no mercado de trabalho é grande, e embora ainda ganhe menos do que o homem, mesmo que estejam desempenhando a mesma função, essa independência financeira deu a ela igualdade de expressão, não aceitando mais situações de submissão. Aí o negócio começa a entortar, aí os problemas, pelo menos os meus, começam nesse momento. Porque eu creio que a gente, ou pelo menos as pessoas que estão trabalhando essa temática na mídia, elas estão fazendo uma grande confusão, gente, entre inversão de papéis e inversão de tarefas. Por exemplo, há 100 anos atrás, um casal tinha que decidir de quem era a tarefa de buscar água no poço, não era? Vamos ver quem é que vai buscar a água no poço. Mas hoje em dia, a gente precisa buscar água no poço? Não. Por quê? Porque as águas saem pela torneira. Então as tarefas, elas são culturais, elas mudam de acordo com a época, são relativas, elas são transitáveis. É uma questão hoje da gente decidir para quem é melhor algumas tarefas. Se o marido sai às 8 da manhã e a mulher sai às 7, para quem é melhor deixar a criança na escola? Para quem é mais fácil pegar a criança no final do dia, dependendo do horário que um sai do trabalho? Essa é uma questão que a gente decide, é relativo. Agora, a gente não pode confundir tarefas com papéis, porque papéis são coisas diferentes. Quando a gente fala de papéis, a gente tem que ser sábio e sensato, porque apesar de muitas tarefas serem transferíveis, qualquer um dos dois poder fazer, existem tarefas que são associadas diretamente a papéis, e essas são intransferíveis. Por exemplo, um pai, por mais que ele queira cuidar de um bebê, ele não tem como dar de mamar ao bebê. Ou tem? Na mamadeira, claro, ele pega a mamadeira e ele dá de mamar. Mas ele não tem como fazer essa tarefa, porque o papel dessa tarefa, primordial, primário, é da mãe. E não tem como a gente dar um jeitinho para poder mudar isso. Por isso eu queria conversar com vocês um pouco mais profundo sobre esse tema, inversão de papéis, e especificamente entre marido e esposa. Tá? Você que está divorciado, você que está solteiro, não é para você sair, não é para você levantar e ir embora. Tá? E talvez hoje de manhã o nosso tema vai ajudar você a ter uma visão mais bíblica e mais sadia sobre o que é essa relação antes de você realmente entrar numa fria, ou de você entrar de novo numa relação a dois. E para isso eu quero mostrar para vocês algumas versões do relacionamento homem e mulher. E eu vou começar com a versão original, aquela saída do forno, aquela que quando Deus cria tudo, Ele cria a relação homem e mulher. Vamos descobrir um pouco como que era essa relação. E a gente vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27.
Lá diz que Deus disse, num diálogo consigo mesmo, com os membros da Trindade, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, aí segue, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Criou Deus, então, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deixa eu entrar em alguns detalhes aqui, mexendo num grande vespeiro, nessa manhã, porque eu acho que é importante. Primeira coisa, nesse texto, quando a gente lê o versículo 26, e tem essa frase, façamos o homem à nossa imagem, por muitos anos, homens masculinos acharam que essa frase se referia a quem? A eles. Ou seja, somente os seres masculinos é que foram feitos à imagem de Deus. E você deve ter ouvido muito sobre isso. Mas deixa eu te dizer um negócio, isso está equivocado. A palavra, façamos o homem, homem, ali, é um termo hebraico para a humanidade. A palavra hebraica é Adam. Cadê o Adam? O Adam não está aí. Adam. Humanidade. Adão não é o nome do primeiro homem, mas sim o nome para a humanidade. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, e não o homem masculino à sua imagem e semelhança. Você vai entender isso. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança e criou ele em dois modelos, duas versões, masculino e feminino, que apesar de fisicamente eles parecerem, eles são diferentes fisicamente e emocionalmente diferentes também, eles funcionam diferente. O termo para homem, zakar, e o termo para mulher, nekebar. Você pode ver, pesquisar isso aí, porque eu já fiz isso, é muito bom. Eu não sei se você já percebeu isso, homens e mulheres, apesar de eles serem humanos, eles são dois seres de uma mesma série, modelos diferentes, funcionam diferentes. Você que é casado já deve ter percebido isso, que mulheres funcionam diferente da gente. Emocionalmente elas são bem diferentes. Por exemplo, homens são formados fisicamente, emocionalmente, desde o princípio, para caçar, para conquistar, para fazer esforço, para trabalhar bastante. Toda a estrutura da versão original, estou falando da versão original, do que significava ser um homem, significa para ele empreender, para ele conquistar, gerar segurança para a sua família, gerar segurança para os seus filhos, cuidar deles, físico, emocionalmente, mentalmente. Você já viu que homens elaboram seus pensamentos de maneira objetiva, estratégica, ou pelo menos a maioria deles? E as mulheres já perceberam isso, sabe por quê? Que quando o marido delas pergunta para elas assim, querido, o que você fez no sábado à noite? Né? Eu não estava em casa, queria saber o que você fez. Eles querem saber o que você fez no sábado à noite. Tá? Essa é a pergunta, eles estão sendo objetivos e estratégicos. Vocês vão ver como que as mulheres são diferentes, porque as mulheres elaboram os seus pensamentos de uma maneira mais subjetiva. Então, para explicar o que ela fez no sábado à noite, ela vai ter que começar explicando o que ela fez na segunda. Então ela vai dizer, querido, sabe, eu amanheci segunda-feira, eu precisava visitar Maria na segunda-feira. Né? E aí, só que eu não queria ir sozinha, então eu liguei para a Cida para ver se a Cida podia ir comigo. E aí a gente combinou que a gente ia na quarta-feira, só que na quarta-feira deu um imprevisto com a Cida não pôde ir. E aí a gente combinou, depois a Márcia me ligou, e a Márcia também estava precisando de uma ajuda para cuidar dos filhos dela e tal, e de repente, no sábado à noite, eu fui visitar a Maria. Ou não é assim que acontece? Ela vai levar a semana inteira para contar o que ela fez no sábado à noite, que foi visitar a Maria. Homens elaboram seus pensamentos de maneira mais objetiva e estratégica. Fisicamente, homens sim são mais brutos, mais agressivos, mais resistentes. Por outro lado, mulheres são diferentes física e emocionalmente. Toda a estrutura física e emocional da mulher, não sei se você já percebeu, toda a elaboração intelectual dela, toda a formação emocional, contribui para que ela seja provedora, sabe do quê? De cuidado, de estabilidade. Mulheres, elas, no original, na versão original, elas são feitas de maneira que elas vêm prover segurança emocional àqueles que estão à sua volta. Quem enfrentava a vara, a cinta do pai aqui quando era pequeno, a melhor coisa era quando tinha mãe por perto.
A mãe dava uma... Se você não tinha mãe, meu filho, olha, sinto muito, desculpa, mas... Quantos de nós, quando éramos pequenos, tudo bem, a mãe tentava chinelar a gente, né? Jogava de chinelo, se pegava, mas a mãe sempre era aquele lugar que a gente voltava, ou aquela que era representada pela mãe, a avó, talvez, a tia, sua irmã mais velha, não sei. Era a representação daquele que cuidava de você, que te dava segurança. Quando você estava com ela, estava tudo beleza. Mentalmente, mulheres são mais subjetivas, mas são mais perspicazes também. Elas percebem coisas que a objetividade do homem não percebe. Emocionalmente, mulheres são mais sensíveis, são mais atentas às necessidades daqueles que estão à volta. Elas não ficam de boca aberta, elas estão sempre olhando e vendo se alguém precisa de alguma coisa. Emocionalmente, mulheres são mais dadas a detalhes, ou não? Mulheres são mais detalhistas. Fisicamente, elas são mais frágeis, sim, mas são mais belas, são mais bonitas, ou não? Tenho certeza disso. E a pergunta que me vem à mente é: qual que é o problema da gente ser homem, homem? E mulher, mulher? E menino, menino? Né? Que nem dizia Falcão. Qual que é o problema hoje da gente assumirmos a nossa identidade como homens e como mulheres? Não tem problema nisso. Na versão original, Deus criou homens para serem criados como homens e mulheres para serem criadas como mulheres. E sabe o que acontece quando esses dois seres eles se juntam? Homem e mulher, sinergia, dinâmica, eles combinam. Pô, a gente podia ilustrar a diferença entre eles de maneira muito simples. Olha só, quando o assunto é sexo, homens funcionam do jeito que está no painel e mulheres funcionam do jeito que está no painel. Vocês concordam comigo? O homem, você aperta o botãozinho, e está ligado, vamos embora. A mulherada não, a mulherada tem uma sequência, inclusive além de ter um monte de botão ali, você tem que saber a sequência que você aperta. Que se você apertar uma sequência errada, sabe o que acontece? Você perde a noite. Acabou. Então tem essa diferença. Essa coisa de pensar de maneira mais objetiva, estratégica do homem e de pensar de maneira mais subjetiva da mulher, tem muito a ver. Agora, olha só que interessante. A diferença entre homens e mulheres. As mulheres são mais detalhistas. Quando elas saem para algum lugar, elas querem se arrumar bem, elas querem se preparar. E o marido está lá, ó. Amor, você está pronta? Está pronta? Estou quase. O auditório hoje é a maioria feminina, elas não gostaram da piadinha. Vamos mudar. Olha aí. Esperando o homem perfeito. Mulheres têm mais paciência, elas não são tão objetivas, elas esperam. Olha, tem mulher que espera, gente, e espera que o seu marido, inclusive, vai mudar, ou que o seu namorado vai mudar. Eu vejo umas meninas que namoram e falam assim: ah, ele vai ser diferente. O cara já está dando sinais no namoro que ele vai ser um terror no casamento. E você está falando para a pessoa: olha, meu jeito bem assim, sabe, sensível. Não, ele vai mudar, e depois de alguns anos a gente vê o que acontece. Olha só aquele negócio da subjetividade, da objetividade dos homens. Isso aqui não é negativo, não é nem positivo, tá bom, gente? Homens são objetivos, estratégicos. Tem um tênis, um calçado para tudo que ele faz na vida, e quando ele está em casa ele fica descalço. Mas a mulherada não, cara, olha. Agora talvez um outro exemplo mais jóia é esse daqui, ó, que representa a objetividade do homem e a subjetividade da mulher. A missão: comprar uma calça na C&A. O homem, 6 minutos, despesa R$55. Mulher, 3 horas e 26, despesa 840. E 6. Gente, qual que é o problema da gente ser como somos? A gente devia celebrar isso, as nossas diferenças, e não criticar o fato de nós sermos diferentes. Aquilo que é vantagem para o homem contribui melhor para a vida da mulher. Aquilo que é vantagem para a mulher contribui melhor para a vida do homem. Na versão original, Deus criou homens e mulheres para eles serem interdependentes, para eles abençoarem a vida um do outro com os seus talentos, para terem sinergia quando eles se juntam. A imagem de Deus na sociedade, numa família,
Você pensa que a imagem de Deus ela se mostra plena quando um homem age e quando uma mulher age? Não. A imagem de Deus, a semelhança de Deus é vista na sociedade quando um homem e uma mulher agem juntos. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Quando um casal anda nos princípios de Deus, cumpre o seu papel, eles estão refletindo a imagem de Deus. A imagem de Deus se manifesta desse jeito, quando o homem e uma mulher se completam. Parece que Deus deu parte do seu reflexo para o homem e parte do seu reflexo para a mulher, para que sozinho não tem como você gerar o reflexo de Deus na sociedade inteira. Agora tem uma questão sobre a versão original, é que o grande problema é que a sociedade humana ela não se desenvolveu de maneira linear, gente. A gente não viveu, a gente não chegou até hoje na história do jeito que foi criado originalmente. Deus criou o homem e a mulher para viverem em interdependência. Deus fez eles para se construírem, para contribuir um para o outro de maneira vantajosa, prazerosa. Só que, no entanto, no meio do caminho houve um acidente. Se você continuar lendo Gênesis 3, você vai ver que os seres humanos se separaram de Deus e falaram: Deus, a gente não quer mais viver contigo, não queremos mais fazer do seu jeito, a gente quer a partir de hoje fazer as coisas do nosso jeito. E eles romperam com Deus, no ato de rebeldia. Como consequência, sabe o que aconteceu? Eles passaram a usar o que eles eram, não para abençoar o outro, mas para oprimir o outro. Para conseguir, através do outro, os seus objetivos. Homens passaram a oprimir mulheres depois desse acidente que chama-se pecado, para poderem serem felizes às custas do outro. O homem que foi feito antes para caçar, para dar segurança, para poder realmente cuidar da sua família, hoje ele usa essa força, essa objetividade dele para oprimir a sua família. E a mulher que antes foi criada com sensibilidade, com cuidado para poder gerar estabilidade no seu lar emocional, agora ela usa isso para manipular o homem. Eles não agem mais para se completarem. E olha, pior ainda é que nessa disfunção gerada com a ruptura do Criador, às vezes o homem passa a assimilar características e trejeitos e detalhes que pertencem ao feminino. E mulheres passam a assimilar detalhes e trejeitos que pertencem ao ser masculino. Como se fosse possível refletir a imagem de Deus numa pessoa só. Não dá. Não foi esse o plano de Deus. E eu preciso falar isso às vezes aqui, antes que comece uma onda de processos, porque a gente está lendo a Escritura. Mas eu creio, Fernando, creio, que Deus fez homem, mulher e mulher. Eu não estou com isso gerando violência, não quero incentivar ninguém a desprezar quem tem outras opções. Só estou dizendo que o plano de Deus é esse, que você seja um homem, com detalhes, com trejeitos masculinos, porque você vai ser uma bênção se você agir assim. E você, mulher, se você for uma mulher, como Deus te fez, você vai ser uma bênção para quem está ao seu redor. Isso gera uma versão disfuncional, não a questão dos trejeitos, mas esse acidente que houve no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente não sabe mostrar, nossa sociedade não sabe mostrar para os nossos filhos, por exemplo, o que é ser homem ou o que é ser mulher, e a criançada cresce confuso nisso daí. A sociedade na mídia, nos filmes, todo momento está mostrando para a gente um ser híbrido, que você nunca sabe se desenvolveu masculino ou feminino, e aí as nossas crianças ficam nessa confusão. Eu acho que um dos problemas das nossas logias do nosso tempo hoje, sabe qual que é? É que eles tiram um retrato da humanidade como dizendo que, assim, olha, o que a humanidade é hoje é o que ela sempre foi. O retrato que se tira da humanidade é como se ela sempre tivesse sido assim. Deixa eu fazer uma analogia bem legal para você. Eu quero apresentar para vocês hoje de manhã um Corolla 2007 da Toyota. Olha o que eu vou apresentar para vocês. Vocês conhecem esse carro? Sim. Esse carro ficou uns 4 meses na oficina, era o carro do Jay quando ele sofreu o acidente. Pergunta: a gente rebocou esse carro, trouxe ele para a Lagoa Santa, e aí a gente apresentou para alguns amigos: esse aqui é o Corolla 2007, 1.8, gasolina, ar-condicionado completo. Sabe o que eu estou esquecendo?
Esse não é o Corolla 2007. Esse é um Corolla batido. Esse é o Corolla depois de um. Você não pode olhar para o ser humano de hoje, para o homem e mulher de hoje, a sociedade contemporânea, tirar um retrato deles e dizer assim, ó, isso é ser humano. Porque o ser humano de hoje, depois do acidente, do pecado, ele ficou desse jeito. Houve uma ruptura. Consequência que as relações entre Zacar e Mequebá, entre o homem e a mulher, se tornaram relações caracterizadas pelo uso, abuso, violência, manipulação e opressão do outro. Semana passada a gente falou muito sobre amor, decisão, amor como atitude, não foi? Sobre se doar ao outro, sobre se desnudar do outro para construir uma relação sólida e sobreviver às crises. Mas o pecado, olha o que o pecado faz. O pecado, ele gera esse acidente e ele inverte as coisas. Um exemplo muito simples, talvez. Vocês se lembram de uma campanha que a Bombril fez alguns anos atrás sobre essa dificuldade na relação entre homens e mulheres. Vamos assistir alguns e aí a gente continua. Pensa comigo, homem solta pelo, faz xixi no chão e eventualmente até baba, praticamente um cachorro. Por isso, minha amiga, você que é um ser humano superior e evoluído, tem que adestrar o seu homem para que ele se comporte direito. Por exemplo, se ele pegar o balde com os produtos da Bombril e te ajudar a limpar a casa, o banheiro e ainda lavar as roupas, dá banho nele, faz carinho, deixa dormir na sua cama. Agora, pisou na bola, é jornalada na fuça, que comigo é assim. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Já reparou que se dependesse dos homens, a humanidade ainda estaria nas cavernas? Essa caverna tá boa, viu? Minha filha, porque o homem é bom, mas é tosco. Por isso, para deixar sua casa limpinha, cheirosa e brilhando, as mulheres precisam mesmo é da Bombril. Só ela tem 1001 utilidades e produtos que estão sempre evoluindo. Não é, Zé? Vamos lá, vamos evoluir também. Hoje ele não quer. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. O movimento das mulheres evoluídas Bombril já recebeu centenas de cartas como essa da dona Marisa de São Bernardo, reclamando que depois que o marido largou o emprego, fica o dia inteiro em casa enchendo o saco dela. Dona Marisa, faz o seguinte, pede para sua excelência pegar os produtos da Bombril e ir limpar a casa, as janelas, o banheiro, a louça, porque ele até podia ser o cara lá no serviço. Mas em casa, pode botar a barbinha de molho, que quem manda é a mulher, meu bem. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Evoluiu com as mulheres. Interessante que a temática toda roda em torno dessa AME, né? Associação das Mulheres Evoluídas. Só que vocês perceberam que essas mulheres evoluídas se vestem como homens? Falam como homens? Agem como homens? Será que uma mulher evoluída precisa ser um homem? Quem foi que disse isso? Uma contradição é que a missão delas é facilitar a evolução do seu homem, né? Que no caso é transformar ele numa mulher. Que história é essa? De que para o homem evoluir ele precisa virar mulher, para uma mulher evoluir ela precisa virar homem? E no mesmo tempo tem essa confusão que existe uma reivindicação onde uma delas diz: ei, age como homem! Quando ser homem é quase um crime. Eu sei que na nossa sociedade hoje tem alguns lugares que esse eco precisa soar, que é o seja homem, rapaz, precisa ser ouvido esse grito. Mas se você é discípulo de Jesus, você faz parte de uma comunidade cristã, talvez você vai precisar assumir uma responsabilidade que você não tinha antes. Eu estou falando com você, homem, agora. Nós temos muitas amigas, muitas irmãs da nossa comunidade que criam seus filhos sem a imagem masculina. Porque se divorciaram, o pai não está presente mais. E muitas vezes eu e você, como homens dessa comunidade, às vezes a gente precisa se aproximar dessas famílias, se relacionar com essas famílias e ser para essas crianças a imagem masculina que elas jamais terão se a gente não chegar lá. Quando a gente fala aqui na comunidade nós temos uma família estendida, é por isso. Existem algumas lacunas nas nossas famílias que só vão ser preenchidas por gente da nossa comunidade. Tios, irmãos mais velhos, que vão ser referência para algumas dessas crianças. Estou falando de uma imagem masculina saudável, né? E se você, homem, quer ser um homem de verdade, você vai ter que olhar para Cristo. Porque por algum mistério Deus resolveu encarnar-se num homem. E ele fez assim.
E se a gente quer ser um homem de verdade, a gente vai precisar olhar para Cristo como que ele agiu. Agora, esse bombardeamento da imagem masculina está em todas as partes da nossa cultura. Você já percebeu que na maioria dos seriados de TV, quando existe uma família, me fala quem que é o sujeito mais tosco da família? É o pai! É sempre. Talvez na geração de alguns aqui, o Homer Simpson, como eu já citei semana passada, foi um desses. O cara mais tosco da família era o Homer Simpson, ou o Dino, da Silvasauro, né? Mas isso começava bem antes, lá na década de 80, com Fred Flintstone, com Barney Rubble. Só que hoje tem um personagem que lidera o ranking. Se você pensa que o Homer Simpson era o mais tosco, não, tem um que ganha do Homer Simpson. Quem sabe quem é? Quem? Papai Pig! O Papai Pig, o papai da Peppa Pig. E que está gerando na mente dos seus filhos, que assistem Peppa Pig, a imagem de que um pai deve ser tosco que nem ele. É, papai bobinho. E esse é um bombardeio em detrimento a ser homem, simplesmente por ser homem. Em parte, algumas mulheres têm culpa disso. Tem uma psicanalista que ela diz que a mulher é aquela que tem os filhos quando ela é mulher, quando ela entende a sua missão, ela tem os filhos na mão. Porque ela tem toda a formação física e emocional para dar segurança aos filhos. Então, quem apresenta o homem aos filhos é a esposa. E quando uma esposa sabota a imagem do pai, ela está fazendo um desfavor no desenvolvimento de uma imagem equilibrada do ser masculino e do ser feminino aos seus filhos. Você já parou para pensar nisso? A responsabilidade que mulheres têm de apresentar aos seus filhos o seu marido, que é o pai das crianças, na maioria das vezes, ou pelo menos vai agir como pai. E o que eu tenho visto na dinâmica de casais ao longo dos meus últimos anos como pastor, é que mães, é que esposas não têm medido esforços para difamar os seus maridos em público. E eu não posso nem imaginar o que essas mulheres falam para os filhos em casa sobre os seus pais, sobre o seu marido, por pior que ele seja. Mas diante dessa versão disfuncional, eu queria mostrar para vocês a versão redentora. Como que a gente pode ser homem e mulher numa sociedade, viver os valores que Deus quer para a gente, sem sermos engolidos por essa cultura da inversão de papéis? Quando eu falo da versão redentora é porque Jesus olhou para a nossa disfunção como homens e mulheres e veio ao nosso encontro. As Escrituras dizem que Deus veio ao nosso encontro através de Jesus, Ele entrou na história, mesmo sendo a parte ofendida do acidente que houve, e nos ofereceu perdão. E a partir desse perdão, Ele começa a refazer a nossa vida e a nossa maneira de viver as nossas relações. Ele começa a fazer uma reversão em toda essa inversão causada. Todo aquele que olha para Jesus e percebe o que Jesus fez na cruz e compreende o que Ele fez e se rende ao amor de Deus, começa uma reversão na sua vida, em todas as esferas. E eu acho que nada melhor para ilustrar essa reversão para a gente do que Paulo diz para a gente em Efésios capítulo 5, versículo 21, e que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a cada um a seu marido como ao Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E antes de eu virar essa página, eu quero mostrar uma coisa, principalmente para aqueles que não estão habituados a ler a Bíblia e leem esse versículo: mulheres sujeitam-se aos seus maridos, e pensam: uau, que coisa absurda esse negócio, esse conceito de submissão. Você precisa notar que o assunto principal desse texto é sujeição mútua, não é uma sujeição unilateral. Tá? O projeto de Deus é que a gente viva interdependente um do outro, é que a gente se sujeite um ao outro. O que muda é a forma como um se sujeita ao outro. Mulheres se sujeitam diferente aos homens, e homens se sujeitam de maneira diferente às mulheres. Aliás, nesse texto, esse verbo sujeitem-se, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, nem existe, vocês sabiam? O que existe no original é isso daqui, ó: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres aos seus maridos, maridos às suas esposas. E como que o marido se sujeita à sua mulher, a gente já vai voltar nisso. A questão aqui é que Deus, Ele quer reverter essa disfunção que gerou no nosso coração depois do pecado.
e que em vez de nos incentivar na direção do outro, nos incentiva na competição um com o outro. Na redenção, Deus começa a reorganizar os papéis das nossas relações. Eu não vou gastar tempo falando beabá disso daqui, porque a gente já vem conversando muito sobre o papel do homem e da mulher, sabe? E o que eu vejo é que muitos de nós que estamos sofrendo crise nos nossos casamentos, nós estamos sofrendo crises por questões básicas, por questões que a gente já ouviu, já aprendeu, mas que a gente insiste em resistir. A gente não quer se submeter ao que Deus tem ensinado pra gente. O marido não está sendo marido, o homem não está cumprindo o seu papel como homem. Então, eu diria para você, marido, antes de você vir buscar solução para os seus problemas básicos, eu diria, seja homem primeiro, na relação com a sua mulher. Se você está morando no seu casamento, vamos ver como é que você pode ser um homem dentro da relação. Você vai ver que isso vai mudar bastante coisa. E mulheres, como é que vocês podem ser mulheres dentro de uma relação conjugal? Vou dizer para você o seguinte, o texto de Efésios capítulo 25, ele diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Homens masculinos amam de maneira diferente, você sabia? De maneira estratégica, de maneira objetiva. Sabe por quê? Porque eles são homens. E aqui eu vou mexer um pouquinho, talvez provocar um pouquinho, mas não fica bravo comigo não. Porque às vezes eu recebo algumas reclamações de mulheres que dizem assim: Fernando, meu marido ele não me leva mais para jantar, não fica mais falando que me ama, não me traz mais flores, não ora junto comigo. Tem algumas mulheres cristãs que elas têm uma obsessão por esse negócio do marido ter que orar junto com ela de uma maneira muito romântica. Eu sei que é importante a oração, mas tem mulheres que fazem questão disso de uma maneira doentia. E o marido faz tantas coisas, mas porque ele não ora junto, ele é o animal. Não. Homens amam de maneira diferente de uma mulher. Esse jeito que você está falando, ser romântico, levar para jantar, dizer eu te amo, trazer flores para vocês, esse pode ser um upgrade na maneira como o homem ama. Mas quem ama assim é a mulher. Jesus ama de maneira objetiva. Jesus não marcou um jantar à luz de velas com a igreja, chegou no restaurante, sentou-se na mesa, pegou na mão dela, botou um anel, chamou um conjunto de música mexicana para tocar a Besa de Mucho e com uma garrafa de champanhe disse: eu te amo, querida. Não! Jesus morreu numa cruz, olhou para a igreja e falou: olha, tá vendo? Eu te amo, eu me entrego por você, eu dou a minha vida por você. É marido que assume, por exemplo, o cuidado do sogro ou da sogra depois que um morre. É marido que traz para dentro de casa, talvez, o filho da sua mulher, que ele casou-se agora com ela e assume como seu. É o marido que cuida dos detalhes financeiros da casa e que dá segurança, suporte, saúde. Homens amam de maneira objetiva, estratégica. Não fique querendo que o seu homem fique regando plantinha na sua casa, porque ele não rega plantinha, isso é você que faz. E olha, dê graças a Deus porque o seu homem é um homem. Porque se ele fosse mulher, ele seria uma péssima esposa. Pode crer nisso. Eu não estou dizendo que homens não devem fazer essas coisas legais com as mulheres, né? Esqueci o nome. Esses mimos. Não que ele não precise fazer. Como eu disse, isso pode ser um upgrade, mas homens amam de uma maneira diferente. E homem, você que está aqui hoje de manhã, o que Deus espera de você é que muito mais do que fazer mimos e trazer chocolate, trazer flor e fazer um jantar romântico, Ele espera que você cuide da sua mulher como Ele cuida da igreja. Que você fique atento às necessidades dela, que você perceba se ela está bem ou não, se ela está crescendo ou não, se ela está doente ou não. O que Deus espera de você é que você guie ela espiritualmente. Vocês não viram naquele vídeo que a gente passou semana passada do Ian e da Larissa? O que ela disse? Ela falou assim: olha, o meu marido sofreu esse acidente, ele não tem como fazer coisas secundárias, como me ajudar com as tarefas de casa, mas ele pode fazer coisas primárias. E uma das coisas que ele disse foi: ele pode me guiar espiritualmente. Homens, o que Deus espera, eu estou falando com você, homem, não precisa vir a cara, não olha para baixo. Homens, vocês precisam liderar as suas mulheres, conduzir as suas mulheres espiritualmente. Isso não faz delas menores, não, isso é uma função que Deus deu para mim e para você. Agora, o que o texto fala para as mulheres é: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Como que o homem se sujeita à mulher? Amando ela.
E se você pegar o trecho todo de Efésios, você vai ver que Paulo só fala uma vez para as mulheres respeitarem o marido, mas fala 3 vezes para o homem amar a sua mulher. Ou seja, o homem precisa encarnar esse negócio que ele tem que se sujeitar à sua mulher, amando ela com atitudes, com decisões, e não com sentimentos apenas. Mas mulheres, o texto diz, sujeite-se cada um ao seu marido. Eu preciso trazer o texto de Gênesis 2:18 para explicar para vocês isso. Que diz, quando Deus criou, eles estavam criando o ser humano, os dois, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que o corresponda. Não é bom que ele esteja só. Deus olhou para o homem e falou, pô, esse cara ele é forte, ele conquista, mas ele não dá conta. Ele precisa de alguém para estar junto com ele. Esse cara não vai dar conta sozinho. Ele é forte fisicamente, mas ele é frágil emocionalmente, não é? Homens são fortes e tal, mas emocionalmente eles não dão conta. Ele engana muito bem, mas ele precisa de um encorajamento. Quando tem mulher olhando, esse cara carrega um Boeing, ele voa tudo, mas quando não tem mulher olhando, ele se desmonta. Então Deus fala, não é bom que esse cara fique só. Não é bom porque o homem sozinho, masculino, não vai dar conta da vocação da humanidade. Então Deus tem que fazer a mulher para completar, para quê? Para auxiliá-lo e correspondê-lo. Essa palavra que o auxilie não deve ser vista por você, mulher, como um demérito. Sabe por quê? Essa palavra é a mesma usada no Salmo 121 para se referir a Deus como o nosso auxílio. E Deus, sendo o nosso auxílio, Ele é menor do que nós porque nos auxilia? É claro que não. E por que a nossa sociedade fica dizendo que a mulher não é para auxiliar nada porque isso é demérito? Demérito coisa nenhuma. Ser auxílio é fazer mais ou menos o que Deus faz conosco. E olha, e que lhe corresponda. E o termo que lhe corresponde aqui é para sanar de vez a sua dúvida, se você achava que mulher era menor, era inferior a homens. Que lhe corresponda é um termo que tem a ver, a gente podia traduzir literalmente de ombro a ombro, tem a mesma estatura de homem, estão no mesmo pé de igualdade, não tem mulher atrás, não tem mulher embaixo. Mulher e homens têm o mesmo valor para Deus, e deveria ter para nós. Mas a nossa sociedade inverteu os papéis e nos fez acreditar que mulheres são inferiores e homens são superiores. A própria religião fez isso ao longo dos séculos. E faz ainda hoje. E eu estou dizendo para você aqui nessa manhã, Deus fez você, mulher, na mesma essência do homem, com o mesmo valor de um homem. Homem, Deus não fez você acima da sua mulher. O que Deus fez foi nos dar papéis diferentes, não tarefas diferentes. Isso não tem a ver com lavar louça, com lavar roupa, isso não é lavar louça, não é coisa de mulher não, isso aí não pode ajudar e deve. Mas existem papéis que são diferentes, por quê? Porque nós, apesar de sermos semelhantes, somos diferentes emocionalmente, e inclusive fisicamente. Essa inversão está gerando no nosso mundo, sabe o quê? Quando Deus cria o homem e a mulher, ou cria a mulher para que o homem não estivesse só, para que os filhos não estivessem só, a inversão da nossa sociedade tem gerado, sabe o quê? Muitos homens que estão sós. Estão em casa, junto com suas mulheres, mas estão sós emocionalmente. Muito filho que está só, sem estabilidade emocional, que um pai não pode dar, não tem jeito. Tem coisa que é só mulher, gente. Existem inúmeras teses, cientificamente, falando da importância da voz feminina, do toque feminino a uma criança. Coisas por inúmeras razões que são insubstituíveis. E eu estou forçando a barra aqui, um pouquinho com isso, pelo seguinte: na nossa mídia contemporânea, existem 2 tipos de pressões que têm gerado essa disfunção. Primeiro é para que os homens tenham vergonha de serem homens e ajam como mulheres. Isso acontece direto, gente. É quase um crime você ser homem masculino hoje. E a outra pressão é que as mulheres tenham vergonha de serem esposas recatadas e do lar. É que as mulheres tenham vergonha de serem esposas e mães. E pior, a pressão é para que as mulheres tenham vergonha de ter isso como identidade. E a pressão é para que elas, ao invés de terem como identidade ser esposas e mães, é para que elas tenham como identidade o que elas são profissionalmente. Eu não sou contra a mulher trabalhar, nem estou tocando nesse assunto aqui. Eu estou dizendo que o que o mercado corporativo tem feito com as mulheres é uma judiação. Porque nessa neura delas crescerem, delas
para assumir impostos dentro da empresa, o mercado corporativo tem tornado elas em homens. Porque nessas posições elas não podem agir como mulheres, elas têm que agir como homens. Elas têm que ser agressivas, elas têm que botar a mão na mesa, elas não podem ser cuidadosas. Tem um vídeo interessante, hoje é o dia dos vídeos, que eu vou passar para vocês aqui, que é um contraponto a isso. Eu queria que na medida que você vê esse vídeo, muitos de vocês já viram, que vocês pensem um pouco nessa questão do orgulho de você ser esposa, de você ser mãe. Existe uma grande obra de Deus sendo feita na sua vida, invisível, enquanto você se rende a esse plano. Deus criou você para gerar segurança no seu lar, mulher. Segurança emocional. O seu marido deve gerar segurança financeira. Seu marido, se ele precisar trabalhar, ele vai ter que trabalhar 12, 30 horas por dia. Mas você, mulher, você é para dar segurança emocional. Quando uma mãe do lar, ela é sensível, o lar é estável. Mas quando uma mãe é louca, não no sentido literal da palavra, por mais que o marido tente, ele não consegue segurar. Um lar onde uma mulher não entende essa sua função é o inferno. Porque ela faz da vida dos filhos o inferno e da vida do marido o inferno. Assim como um lar onde maridos se omitem, são lares largados. Lares onde mulheres não entendem o seu papel. São lares difíceis. Engraçado. Essas são mulheres e homens depois do acidente. Agindo. Tentando ligar. Tentando funcionar como era antes. E se esquecem que estão todos quebrados, disfuncionais na sua função. Dá uma olhada nesse vídeo e a gente vai terminar daqui a pouquinho. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, "Turn the TV down, please," and nothing would happen. So I would get louder. "Turn the TV down, please." Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, "Jake, who's that with you?" And my son would say, "Nobody." Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotels she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, "I brought you this." It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, "With admiration for the greatness of what you are building when no one sees." You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, "Builder, unknown, unknown, unknown." They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, "Why are you spending so much time on something no one will ever see?" And it's reported that the builder replied, "Because God sees." They trusted that God saw
everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again, because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over every one. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will. At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, you're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand bastes a turkey and she presses all the linens. Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, you're going to love it there. It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. Passei esse vídeo porque na nossa cultura, mulheres que fazem essa opção são desvalorizadas, né? São perseguidas, inclusive, são desprezadas. Eu não sou contra a mulher ter profissão, pelo contrário, a Esther já trabalhou fora há muito tempo e nesse período que nossos filhos estão crescendo, ela fez uma opção de ficar em casa, mas quando ela quiser voltar, é tranquilo. Mas eu sou biblicamente contra a mulher desprezar o seu importante papel na consolidação de um casamento, de uma família, para buscar sucesso profissional. Entendeu? Assim como eu sou contra um homem desprezar o seu papel num lar para poder buscar o seu prazer, a sua aventura. Tem um fator cumplicidade que eu queria que vocês vissem. O casamento envolve duas pessoas. É difícil quando um do casamento vai na direção do outro o tempo todo, em 20 anos, ele ali 90% na direção do outro e a outra parte não reage. Sabe o que acontece? Aquela outra parte que está se doando, uma hora ele vai drenando as energias e ele não consegue mais. É difícil. É preciso que a mulher vá na direção do homem, mas é preciso que o homem vá na direção da mulher, da maneira como Jesus ensinou, amando-a, tomando decisões concretas, atitudes. Senão ela não sobrevive. Tem um livro que diz que mulheres precisam de amor e homens precisam de respeito. O homem não vai ligar se você dizer para ele que não ama. Se você disser que não o respeita, ele vai ficar muito bravo. Mulheres têm o seu tanque de ânimo enchido para elas são amáveis.
pelos seus maridos de maneira concreta, não com flores apenas, mas tendo atitudes na direção delas. Eu tenho visto acontecer que muitas vezes no casal, durante a crise, um deles está acompanhando a crise do seu cônjuge e está ali, está sofrendo junto, está acompanhando as batalhas, mas o outro não está valorizando isso. Tenho visto mulheres ao lado dos seus maridos o tempo todo, aguentando cada barra com eles, não só no trabalho, mas emocionalmente, porque homens, quando ficam deprimidos emocionalmente, é duro de aguentar. Eu tenho visto mulheres ali, segurando a barra, não indo embora, e o cara, muitas vezes, ao invés de valorizar isso, ele sempre está apontando os erros da sua mulher. Mas eu tenho visto maridos também perseverando ao lado de suas esposas, que ao invés de reconhecerem esse valor, ficam difamando eles nas rodinhas de pizza, nos salões de cabeleireiro, para as amigas, no Facebook, no WhatsApp. Cuidado, isso drena o ânimo do outro. Os nossos casamentos não vão se manter porque você vem à igreja domingo após domingo, ou porque você faz parte de uma comunidade de fé. Seu casamento vai se manter à medida que você assumir o seu papel como homem e mulher, na perspectiva de Cristo, na sua relação. Por isso eu termino nessa manhã com vocês. Maridos, assumam a responsabilidade nessa manhã de amarem suas esposas. Queria que você saísse daqui pensando seriamente o que significa assumir responsabilidade sobre sua esposa e sobre sua família. Para de ser um Dino da Silva Sauro, para de ser um Homer Simpson, um Fred Flintstone ou um Papai Pig. Seja um homem, como Jesus espera que você seja. Você tem sido um homem ou um menino na relação? Nós temos homens de várias idades aqui. Eu não estou falando da maturidade, de idade. Estou falando da sua postura. Você vive o seu casamento, lembrando-se da vida de solteiro, querendo viver ainda como um menino. Acabou. Você agora é um homem casado. Você precisa abrir mão das oportunidades tentadoras e assumir que você agora tem uma mulher para cuidar, para amá-la. Mulheres, sejam auxiliadoras e não competidoras dos seus maridos. Honrem os seus maridos. Vocês precisam de homens que as amem, certo? E eles precisam de mulheres que o admirem. O problema é que tem mulheres que estão deixando que secretárias, colegas de faculdade, vizinhos, falem para os seus maridos que elas deveriam falar. Talvez elas estão falando em casa o contrário dos seus maridos. Você acaba com o seu marido em casa e ele sai lá fora e lá ele ouve que ele é um cara. Dado. Não estou dizendo para você mentir para o seu marido. Estou dizendo para você ser respeitosa com ele. Dizem que homens, eles não têm meio termo. Ou eles vão para cima, ou eles acuam. Mulher, quando você falar com o seu marido como se você fosse um homem, ele tem duas opções. Ou ele parte para cima de você como um homem. Ou se você fosse um homem, ou se ele é um cara mais comedido, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se acovardar. Ele vai pro canto. Seja sábia. Seja auxiliadora dele. Eu gosto da imagem de um casal navegando no oceano, num desses barquinhos onde precisa sempre alguém ficar na torre, olhando o tempo, olhando se tem obstáculos ou se tem terra à vista. E o homem é aquele que está no leme,
Porque ele só sabe fazer uma coisa. Se mandar ele fazer outra coisa, ele se perde. Então ele está no leme. E a mulher está na torre. Dizendo, olha lá, iceberg. Sempre falo que se uma mulher estivesse na torre do Titanic, ela não teria afundado. Né? Ela está dizendo, olha, tem chuva para esse lado. Vamos pegar o caminho da esquerda, da direita. E o marido tem a responsabilidade, sabe do quê? De ouvir a mulher ou não. Ou ele acolhe os conselhos dela, ou não. Diz que o marido é a cabeça da mulher, do lar. Mas não é interessante que a Bíblia diz que quem edifica o seu lar é a mulher? Eu estou começando a achar que é verdade aquele negócio que o marido é a cabeça e a mulher é o pescoço. Mas tem que ser um pescoço sábio também. Sabe? Maridos, tornem o trabalho de suas mulheres mais fácil. É mais fácil respeitar homens respeitáveis. É muito mais fácil respeitar um homem que é digno de respeito, que dá duro no seu trabalho, que toma iniciativa e resolve os problemas da casa. É mais fácil respeitar um homem que ame a Cristo como Cristo amou a igreja. Facilite o trabalho de suas esposas de respeitar vocês, sendo homens respeitáveis. Solteiros, se vocês forem homens respeitáveis, quando vocês se casarem, vocês terão uma mulher que os ame. Você reclama que você não é respeitado por sua mulher, talvez é porque você não tenha amado ela. Agora, mulheres, facilitem o nosso trabalho também. Deus mandou a gente amar as nossas esposas, mas sejam amáveis, respeitando a gente. Deus criou a mulher relacional, afetiva, cheia de intuição. Muitas brigas conjugais não chegam a lugar nenhum, sabe por quê? O homem tem um jeito diferente de conduzir a discussão. Como eu já disse para vocês, ele fica quieto. E ele começa a escutar do lado de fora. Não uma mulher respondendo a ele, mas um outro homem. Esse ensino bíblico não diz para a gente que as mulheres todas devem se sujeitar aos homens, tá? Esse texto bíblico não é de relações sociais. O trecho fala que todos devemos nos sujeitar mutuamente na relação marido e mulher. Mulheres se sujeitam aos seus maridos e maridos à mulher. E se você ele vai dizer, filhos, sujeitem-se aos seus pais, pais se sujeitam aos seus filhos, empregados sujeitam-se aos seus patrões, patrões se sujeitam aos seus empregados. Eu termino com mais um vídeo, e aí vou terminar mesmo. O trecho final da cena do filme sobre o prêmio Nobel John Nash. Quem sabe quem é John Nash? Aquele personagem do, não sei se é o Russell Crowe, no filme Uma Mente Brilhante. As adversidades emergiram e esse cara começou a lutar contra a esquizofrenia. E o casamento dele virou um caos. Existe um momento que a esposa sai de casa, o cara não está aguentando mais a violência dele, a maluquice, entre aspas, dele. Mas logo ela volta e ele diz para ela, o que você está fazendo aqui? E ela fala, o meu lugar é aqui. E no final da história deles, no momento de glória desse cara, que foi grande homem, ele já com 70 anos de idade, ele olha para sua esposa e reconhece nela uma auxiliadora correspondente. E ela olha para ele e o aplaude como se fosse o Indiana Jones. Mesmo sendo um homem que ao longo da sua vida lutou contra a esquizofrenia. Vou passar o vídeo e a gente termina.
I've always believed in numbers, in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reason can be found. Only here can I listen. You are the reason I am. You are all that I am. Senhor, conhece cada um de nós aqui, a história pessoal de cada um, as lutas, as aflições. Por isso eu te peço que o Senhor olhe para todos nós nessa manhã, de maneira carinhosa, amorosa, graciosa, e derrama sobre nós a motivação, Senhor, para a gente dizer não a toda essa pressão que a cultura que a gente vive nos faz. Dizemos sim para a palavra que vem de Cristo, que vem do Senhor. Pai, ensina aqui, Pai, nessa manhã, cada esposa presente a cuidar do seu marido, Senhor, como se ele fosse o próprio Senhor Jesus. Mas, Pai, ensina cada marido aqui a amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão quebrados. Restaura o amor que talvez já foi embora, está frio. Restaura, Senhor, a esperança nos relacionamentos que estão tomados pelo desânimo. E eu te peço também, Pai, olha para aqueles que estão aqui ainda jovens e não se casaram. Olha para aqueles que estão aqui e são descasados ou pós-casados. Visita cada um de nós na nossa dor, que muitas vezes foi gerada pelo sentimento de solidão. Coloca na vida dessas pessoas um parceiro, uma parceira, Senhor. Mas não um parceiro ou uma parceira qualquer, mas uma parceira que vem do Senhor, um homem que venha da tua vontade, Senhor, para amar essa minha irmã, como Cristo amou a igreja e cuidou dela. Uma mulher que o Senhor coloca na vida desse meu irmão, para honrá-lo e respeitá-lo e colocá-lo para cima como uma boa companheira e uma auxiliadora na sua missão. Que nesta manhã, Pai, todos nós saímos daqui mais comprometidos em nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Quer numa relação conjugal, quer nas nossas relações mais diversas na sociedade. Nos abençoe como homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus.